Olá, hoje eu quero conversar com você, contar para você uma história missionária. A história de um menino que teve a sua vida transformada por causa de uma frase. Quer saber mais sobre essa história? Então fica comigo. A história de hoje vai nos contar sobre um menino chamado Múcio. Você já ouviu falar dessa história? Não? Não conhece? Então fica aí, porque você vai conhecer comigo agora a história do menino Múcio. O menino Múcio era um menino, né, que tinha esse nome, que na verdade, eu vou contar para vocês, esse nome é um nome em espanhol, um nome que significa muitos, para nossa língua, o português. Esse é o menino que chamava Múcio. Olhando para ele assim, vocês acham que esse menino tem algum problema? Olhando para ele, vocês acham que ele tem alguma coisa de ruim acontecendo com ele? Olha bem, reparem bem nele. O que vocês acham, crianças? Vocês acham que não tem problema? É verdade. Olhando para ele desse jeito, ele parece ser um menino normal. Na verdade, ele é uma criança mais ou menos da idade de vocês. E olhando para ele, passando por ele, parece ser uma criança feliz, uma criança normal, que tem tudo o que ela precisa, não é mesmo? Olhe bem para ele. Mas sabe, crianças, mútil quer dizer muitos, né? E ele vem nos ensinar a história da sua vida. Porque, na verdade, se você parar para reparar, Múcio é um menino, né, que não está tão bem assim. Sabe por quê? Porque, na verdade, Múcio está doente. A realidade é que Múcio está muito enfermo. E ele não está enfermo de uma doença que ele vai no hospital ou que o médico passa para ele um remédio, ele toma na sua casa. Não. O problema de Múcio é muito mais sério do que isso. Não é uma doença que quando você vai na farmácia, compra uma injeção, compra um comprimido. Não. É algo muito mais complicado. Sabe, crianças? Na verdade, Múcio está doente, sabe por quê? Porque ele não está se alimentando direito. Na verdade, o menino Múcio está com muita fome. Na verdade, ele está faminto. Crianças, vocês já sentiram fome alguma vez? Já ficaram com muita vontade de comer? Pois é, quando nós ficamos com fome, dá uma dor no estômago, não é mesmo? Às vezes a gente fica com vontade de comer alguma coisa e fala, mamãe, tô com fome. A mamãe corre e prepara um alimento, te dá uma fruta, às vezes um biscoito. Mas sabe, crianças, o menino Múcio estava com uma fome diferente. Não era essa fome de comer arroz e feijão. Não era essa fome de comer um macarrão. Não, a fome de Múcio era uma fome diferente. Sabe, crianças, na verdade, o Múcio estava doente porque ele não estava se alimentando da palavra de Deus. Na verdade, Múcio estava com fome de Deus, fome da palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, né, que a Bíblia, ela é o pão que nos alimenta, que alimenta a nossa alma. E Múcio não estava se alimentando. Sabe o que era pior? É que muitas pessoas estavam passando perto de Múcio, pessoas que tinham muito alimento, tá? E não estava alimentando ele. Múcio estava com a fome espiritual. Ele precisava alimentar o seu espírito. E em volta de Múcio, muitas pessoas conheciam a Jesus, muitas pessoas conheciam a palavra de Deus, muitas pessoas tinham, né, esse alimento em abundância, mas eles passavam por Múcio e ninguém falava nada. E sabe, criança, cada dia que passava, o menino Múcio ia ficando ainda mais doente. Sabe por quê? Porque a falta de alimento, ela nos dá, né, uma deficiência, uma anemia. Quando nós não nos alimentamos, né, o nosso corpo vai ficando fraco, vai ficando, né, anêmico. Quando acontece espiritualmente, né, a fome espiritual também é do mesmo jeito, vai enfraquecendo. Né? Múcio era um menino que estava fraco, porque ele nunca havia se alimentado da palavra de Deus. Múcio não conhecia, sabe? E essas pessoas que passavam perto de Múcio, muitas das vezes são representadas por nós, professores, tios, parentes,
Às vezes, os próprios pais que conhecem a palavra de Deus, mas têm deixado as crianças de qualquer jeito. Não têm alimentado os seus filhos, não têm alimentado essas crianças que passam por eles. E essas crianças estão crescendo desnutridas da palavra de Deus. Na verdade, Múcio, aquele menino que quando você olhou para ele e pensou que ele era um menino normal, ele era uma criança muito triste. Ele tinha um vazio no seu coração que ele não conseguia entender porque aquilo acontecia. Na verdade, Múcio era um menino que tinha uma bela casa. Ele tinha um pai e uma mãe. Ele era uma família, né? Vivia de uma família que tinha condições financeiras, mas Múcio estava com uma tristeza que ele não entendia. Ele sabia que ele estava doente. Ele entendia que alguma coisa estava acontecendo, mas ele não sabia onde pedir socorro. Múcio não sabia onde pedir ajuda. Múcio não sabia qual era o remédio que poderia curar a sua alma. Sabe, crianças, às vezes nós também estamos assim, tristes, sem saber por quê. E às vezes o motivo é apenas falta de Jesus no nosso coração. Sabe, cada dia que passava, o menino Múcio estava mais enfermo. Cada dia que passava, ele estava mais doente. Cada dia que passava, ele ia ficando ainda mais debilitado. Agora, Múcio, né, que parecia ser feliz, ele estava precisando de um auxílio até para caminhar. Múcio já não conseguia caminhar sozinho, ele precisava de muletas. Sabe o que isso significa? Significa que ele já não conseguia caminhar sozinho. Ele precisava de um socorro. Na verdade, esse menino estava precisando de um socorro urgente. Múcio precisava de que alguém alimentasse a sua alma. Sabe? Essa falta de alimento estava consumindo o menino Múcio. Essa falta de alimento estava deixando ele cada dia com um vazio no seu coração. A verdade é que quando Múcio ia para sua casa, quando Múcio deitava para dormir, ele chorava muito. Ele tinha um choro de desespero, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Sabe por quê, crianças? Porque Múcio estava crescendo. E quando Múcio ia crescendo, ele ia se tornando um menino agressivo. Múcio estava crescendo e se tornando um menino mal educado. Múcio não respeitava os mais velhos. Múcio respondia à professora. Múcio fazia as coisas escondido da sua mãe. Múcio estava mentindo para todos aqueles que estavam à sua volta. As pessoas não queriam nem ficar perto dele, porque ele era um menino mal criado. Sabe, crianças? Vocês já viram alguma criança assim, mal educada, que fala palavrão, que mostra o dedo do meio? Sabe? Essas crianças estão se comportando como o menino Múcio. Múcio estava se tornando assim, esse menino rebelde. E aí, cada dia ele ficava mais sozinho, porque ninguém queria ficar perto dele. Quando ele ia para a escola, ele batia nos coleguinhas. Quando ele ia para a escola, ele caçava confusão. Ele respondia à professora. Você conhece alguém que é assim? Você não é desse jeito, não é mesmo? Mas Múcio estava assim, sabe por quê? Porque ele estava doente. Ele não queria fazer essas coisas, ele não entendia por que ele fazia isso. E aí, quando Múcio ia para sua casa, ele chorava muito, ele falava, por que eu fiz isso? Eu não quero ser assim, ninguém gosta de mim. Ele entendia que aquilo era errado, mas ele não conseguia agir de outra forma, porque ele estava debilitado, ele não conseguia, né, mudar os seus hábitos sozinhos. Sabe, crianças? E quando isso vai acontecendo, é porque a criança estava longe, ele não conhecia Jesus. A verdade é que esse menino ele estava cego espiritualmente. Ele não enxergava, né, uma solução para o seu problema. Muitas crianças estão assim. E eu quero falar para você, professor, para você, pai, para você, mãe. Quando você vê uma criança que está agindo desse jeito, uma criança mal educada, uma criança que às vezes não tem modo, às vezes ela não tem culpa. Às vezes isso é consequência do meio em que ela vive, onde ela não teve a oportunidade de conhecer Jesus ainda, onde ela não teve um encontro com o Senhor, e ela está agindo pela sua natureza humana. E essa criança está precisando de um abraço, precisando do amor de Jesus, precisando que alguém alimente ela espiritualmente. Múcio não enxergava o que estava acontecendo. Múcio estava caminhando por um caminho terrível, crianças.
Múcio não enxergava o perigo que estava na sua frente. Ele não estava nem conseguindo caminhar sozinho. Como ele iria conseguir enxergar? Múcio não estava enxergando que ele estava caminhando por um abismo. Múcio não entendia que ele estava indo por um caminho que às vezes não poderia ter solução. E o tempo estava passando. Múcio estava crescendo. E quanto mais o tempo passava, pior ele se tornava. Múcio, lembra bem, precisava de um socorro urgente. Se você também talvez está como Múcio, se talvez você também está agressivo, se talvez você está rebelde e você não está conseguindo mudar, você sabe que é errado, pede socorro. Fala para alguém que você não está conseguindo, que você quer mudar os seus hábitos. Sabe, crianças, Múcio estava cego espiritualmente. Ele não sabia que existia o amor de Deus na sua vida. Ele não sabia que quando ele fazia essas coisas, ele estava desagradando ao Criador. Ele estava desagradando aquele que havia criado ele. Porque Múcio não tinha conhecimento da palavra de Deus. Sabe o que é pior? Múcio estava cometendo vários erros, vários pecados. Tiaquele, o que é pecado? Pecado é fazer aquilo que não agrada a Deus. Todos os dias, Múcio estava desagradando a Deus. Ele fazia coisas que o afastavam cada dia mais do Senhor. A verdade é que Múcio estava crescendo e se tornando um prisioneiro. Isso mesmo, ele estava se tornando prisioneiro, refém daquilo que ele estava vivendo. Múcio estava se tornando prisioneiro do pecado. Sabe, crianças, a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós estamos separados da glória de Deus. E quanto mais ele pecava, quanto mais ele mentia, mais preso ele ficava naquela situação e ele já não sabia o que fazer. Sabe por quê? Porque o inimigo, né? O inimigo, aquele que quer ver o nosso mal, já havia cauterizado, né, a sua mente. Ele não tinha entendimento de que aquelas coisas eram erradas, ele estava doente. O inimigo nem tirou do entendimento dele. Então agora ele só fazia coisas erradas. E ele estava preso no pecado. Sabe por quê? Porque quando nós estamos presos no pecado, nós não conseguimos sair sozinho. Às vezes nós até queremos, mas as nossas próprias forças não é o suficiente. E sabe o que é pior? A Bíblia fala que todos pecaram. Todos nós nascemos, né, fomos concebidos pelo pecado. Desde que lá no princípio, quando Adão e Eva foram criados, eles pecaram. A partir daí nós nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Isso quer dizer que quando nós nascemos, nós temos aquelas vontades de fazer coisas erradas. E quando nós não conhecemos o alimento verdadeiro, quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, a nossa vontade carnal, né, a nossa vontade humana acaba fazendo essas coisas que é errado e nos deixando assim presos ao pecado. E sabe, crianças, se esse menino não receber um socorro urgente, o fim dele será muito triste. Se alguém não socorrer esse menino, o fim dele será terrível. Ele precisa de alguém, ele precisa que alguém faça alguma coisa por ele, porque senão o resultado será a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, crianças. Múcio estava vivendo em pecado. Múcio estava vivendo uma situação que não estava agradando a Deus, e a Bíblia diz que aquele que peca, né, aquele que não se arrepende, ele será condenado. Múcio estava morrendo. Múcio, na verdade, já estava morto espiritualmente, porque ele não conhecia a palavra de Deus, ele não tinha esse alimento. E sabe, crianças, quando a pessoa está nessa situação, é muito triste, porque ela sozinha não consegue se libertar. Ela sozinha não consegue se livrar. É uma culpa na sua mente, é uma tristeza muito grande, é um desespero. E aí ela precisa de um socorro. Quando Múcio chorava de madrugada, quando ele molhava os travesseiros, ele sabia que precisa fazer alguma coisa, mas ele não conseguia. Até que um dia Múcio, então desesperado, pensou, não tem mais jeito, não tem mais situação, não tem mais solução. E as pessoas vivendo a vida normal, as pessoas, né, vivendo a sua vida do mesmo jeito,
As pessoas passavam por ele e não falavam de Jesus. As pessoas não davam importância para ele. E Múcio estava cada dia sozinho. Em casa, os seus pais não viam que ele estava triste. Em casa, os seus pais não percebiam qual era a prisão que estava aprisionando ele. Parecia estar tudo normal. Na escola, como ele não tinha muitos amigos, ninguém se importava. Ele estava sempre sozinho num canto. Ele estava sempre isolado. A professora não estava nem aí. Achava até melhor, porque aí ele não incomodava. As pessoas não se importavam porque tinha ocupações demais para fazer. Sabe, professor, sabe, pai, mãe, às vezes estamos assim, tão corridos com as coisas do nosso dia a dia, que nós não estamos vendo as pessoas do nosso lado que estão perecendo, não estão vendo a necessidade das pessoas que estão famintas do alimento, e nós estamos nos enchendo cada dia mais. Nós estamos conhecendo a palavra, mas achando que basta nós conhecermos. Eu sendo salvo, tá tudo bem, mas não é assim. E aí, crianças, um certo dia, Múcio desesperado, sem saber o que fazer. Múcio sem saber como continuar daquele jeito, ele não aguentava mais, era uma solidão muito grande. Múcio então pensou, eu vou dar um jeito. Eu preciso dar um jeito na minha vida e eu não consigo mais viver desse jeito. Ninguém me ama, ninguém me quer por perto. Para que viver desse jeito? Eu não vou fazer falta para ninguém. E aí então Múcio pensou em fazer algo terrível, crianças. Múcio pensou em fazer algo nem que é terrível. Ele pensou melhor mesmo morrer. E quando Múcio ia fazer isso, sabe o que aconteceu? Alguém gritou de longe, não! Não faça isso! Pare! Ei, você! Jesus te ama! Eu também te amo! Olha o que aconteceu. Quando Múcio ia fazer algo terrível, de longe uma menina chamada Mariana o avistou. Mariana de longe gritou com ele, não faça isso, porque Jesus te ama e ele quer mudar a sua história. Mariana foi enviada pelo Senhor para falar para ele o quanto ele era importante. Múcio então estava chorando. Múcio então parou, olhou para trás e perguntou, quem é você? Ela falou, eu sou Mariana. Eu vim aqui para falar o quanto você é importante. Eu vim aqui para dizer que Jesus te ama e ele quer te dar alegria. Ele quer mudar a sua história. Mariana estava ali para falar de Jesus para ele. Múcio então em lágrimas, chorando, falou, não, isso não é verdade. Ninguém me ama, ninguém me quer por perto. E ela disse, sim, Jesus te ama. Jesus te ama tanto que ele morreu no seu lugar para que você tivesse vida. Jesus vê quando você está chorando, Jesus vê quando você está triste e ele não se alegra com isso, ele quer mudar a sua história. Jesus quer fazer algo novo porque você é muito precioso para ele. Mariana começou a falar de Jesus para o menino Múcio. Múcio então foi limpando aquelas lágrimas e ele ficou interessado em saber como assim? Como alguém que não me conhece pode me amar? E ele falou, ele te ama, ele te conhece, foi ele que te formou. Ele te ama, ele deu a vida por você. Mariana começou a falar quem era Jesus. Múcio nunca tinha ouvido falar de Jesus, Múcio nem sabia quem era Jesus. Mariana então começou a falar para ele, olha, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do nosso Criador. Deus nos criou com um propósito de nos fazer felizes e passar a eternidade ao lado dele. Mariana falou para ele que tudo isso ele aprendia lendo a Bíblia, que ela conhecia Jesus e que Jesus queria se revelar a ele. Mariana começou a contar para Múcio que Jesus um dia veio a este mundo porque todos nós havíamos pecado. Não tinha ninguém sequer que era justo. Todos também cometiam erros e falhas, mas Jesus veio a esse mundo e pagou o preço que era a condenação eterna. Jesus morreu no nosso lugar e Jesus tinha uma nova história para ele. Múcio então ficou feliz e ele falou, eu quero conhecer esse Jesus. Como que eu faço para conhecer esse Jesus? O que eu preciso fazer? Mariana falou, você só precisa abrir o seu coração. Você só precisa convidar ele para morar no seu coração e ele vai fazer uma nova história. Ele deixou o Espírito Santo aqui para te consolar quando você estiver triste. Quando você estiver preocupado, você pode orar e falar com ele. Mariana então falou para ele que ele precisava abrir o seu coração.
Múcio não falou, não esperou mais, falou, não, eu quero esse Jesus. E ele começou a chorar e ele ficou arrependido de todos os seus erros. E ele falou, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu quero Jesus na minha vida, eu anseio Jesus. E ali Mariana orou com ele e ele então aceitou a Jesus. Mariana começou a explicar para ele o que deveria fazer. Começou a falar para ele que ele agora era uma nova criatura, que os pecados dele Jesus não lembrava mais, que ele agora tinha o seu coração limpo e transformado, que Jesus havia perdoado tudo que ele tinha feito de errado. Mariana falou para ele que agora o nome dele estava escrito no livro da vida e que ele teria um lugar preparado lá no céu para ele passar a eternidade. Ah, crianças, como Múcio ficou feliz. Múcio ficou tão feliz e falou assim, isso é maravilhoso, essa alegria que eu estou sentindo, eu quero que todos sintam também. E agora eles se tornaram grandes amigos. E sabe, crianças, o que eles fizeram? A partir daquele dia, Múcio e Mariana saíram pela sua cidade, saíram pelas ruas do bairro, saíram pela praça, falando de Jesus a todas as outras crianças, a todas as pessoas que eles encontraram e falavam, olha, você conhece Jesus? Jesus é um homem maravilhoso. Jesus, ele te ama. Jesus, ele me ama. E eles começaram a evangelizar. Sabe por quê, crianças? Porque a Bíblia fala lá em Marcos 16:15 que todos aqueles que conhecem Jesus devem ir pelo mundo e falar de Jesus a outras pessoas. Ele nos deixou essa missão. Mariana pôde mudar a vida de Múcio. Mariana pôde transformar, levando Jesus até ele. E você? Você também quer levar Jesus a outras pessoas? Sabe, essa história nos conta a história de uma menina que mudou a vida de um menino. Um menino que não conhecia Jesus, que estava doente, e ele então foi curado pelo amor de Jesus. Hoje Jesus fala para você, você também pode ter a sua vida transformada. Você também pode receber o amor de Jesus. Se você não conhece a Jesus, Jesus hoje te chama. Você pode orar, pedir, Jesus, faz morada no meu coração. Jesus vai ouvir a sua oração aí onde você está. E se você é como Mariana, que já conhece a Jesus, você pode falar de Jesus a outras pessoas, porque às vezes tem muitos meninos mútuos na sua rua, na sua escola, que estão tristes, porque não conhecem o amor de Jesus. Você pode falar do amor de Jesus a estes. Que você possa ser esse canal de bênção na vida das pessoas onde você passar. Amém? Essa é a história do menino Múcio e da menina Mariana. Espero muito que vocês tenham gostado. Amém? Um beijo da tia Kelly. Então, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, papais, mamães, tios do Ministério Infantil, essa é a história do menino Múcio e da menina Mariana. Eu quero deixar aqui os créditos dessa história do menino Múcio para a tia Kelly Silva. Ela criou a história do menino Múcio, e a tia Kelly fez a adaptação, eu fiz a adaptação trazendo a menina Mariana para dar um final feliz para a história de Múcio. Espero muito que vocês tenham gostado. É uma história missionária para você trabalhar com as crianças, mas uma história real, onde no nosso meio nós vemos a importância de falar de Jesus, porque tem muitos, como Múcio. Adultos, jovens, crianças que estão com um vazio no seu coração, que precisa ser preenchido. E aí você pode ser essa Mariana na vida de alguém. Você pode ser a Mariana que vai levar a palavra de Deus para essa pessoa. Você pode ser a Mariana que vai levar o alimento para esses que estão famintos. Você pode ser a Mariana que vai levar Jesus até alguém. Às vezes tem pessoas aí desesperadas que acham que a sua vida não tem mais solução. Mas a solução tem nome. O nome é Jesus. Jesus quer mudar a sua história e a história de todos aqueles que estão à sua volta. Que você seja um missionário como Mariana, ok? Um beijo da tia Kelly e até outra oportunidade. Tchau, tchau.